Bem, gente, continuando o vídeo, podem os espíritos influenciar na vida das pessoas aqui no plano terrestre? Então, no vídeo anterior, eu coloquei que pode acontecer deles influenciarem até o homossexualismo. Pois é. Então, para eu poder explicar isso para as pessoas, eu vou fazer da melhor maneira que eu puder. Dando exemplos, por exemplo. Dando exemplos. Assim, eu vou contar aqui um relato no contado aqui no Interação entre os Dois Planos do oh meu Deus, do SOS Atmosfera Espiritual Terrena, né? Coleção Conheça o Espiritismo. Eu não sou espírita, mas eu leio a ciência que é colocada, né? Assim como nós espiritualistas estudamos vários assuntos, várias religiões, tudo relacionado com vida após a morte. Então, esse aqui é um material de Helena Maurício Craveiro Carvalho, da editora LAC. Então, gente, o que acontece? Encarnado e desencarnados, essa expressão de espíritas. Eu não sou espírita, eu sou espiritualista. Então, quer dizer, pessoas no corpo físico e pessoas no corpo espiritual, né? Interagem no palco terreno. E com isso, o desequilíbrio nos dois lados se faz logo sentir. Bem, é o seguinte, conta aqui o jornalista Moacir Jorge, em 6/8/75, em Notícias Populares. O que ocorreu com a senhora I.S., que estivera internada por muito tempo em hospital para doentes mentais. Ela ouvia sempre o ruído de carro que freava e gemidos subsequentes. Quando procurava algum veículo por perto, nada encontrava. Nesse instante, então, uma voz lhe pedia: ajude-me, socorro, por favor, me ajude. Sobrevinha-lhe uma dor de cabeça terrível. Quando tal acontecia, supunha que o crânio lhe fosse estourar. Sob tratamento durante os 10 anos em que perdurou o desequilíbrio, foram tiradas inúmeras radiografias, realizados exames encefalográficos, mas os resultados eram sempre normais. Na maioria dos centros espíritas, aí entra centro espírita de novo, porque geralmente são eles que tratam dos assuntos de vida após a morte. E futuramente eu vou explicar nos próximos vídeos para acabar com esse poderio de somente os centros espíritas tratarem sobre assuntos de vida após a morte, né? Então, na maioria dos centros espíritas, a recomendação era feita para que lesse o Evangelho segundo o Espiritismo e fizesse preces. E é isso mesmo que eles fazem, na maioria das vezes. No entanto, ela não conseguia concentrar-se para essa providência. Até que passou por reuniões de desobsessão. Quando colocada na corrente de médiuns, o espírito foi atraído por um dos medianeiros. Medianeiros são os médiuns que chamam o espírito para saber o que está acontecendo com a pessoa, né?
e explicou tudo. Nada tinha contra o espírito falando. Ela tinha um espírito que perturbava ela. E o espírito falou que nada tinha contra aquela criatura a quem perseguira por 10 anos. Além do fato dela ser alemã. E ele odiava os alemães. Então, tudo começara após ter sido João Antônio, na época com 72 anos, atropelado por um caminhão conduzido por motorista germânico, que o escondeu no mato ao lado da estrada. Ao ver seu corpo estraçalhado, tivera fraturado também o crânio. Jurou que não daria mais sossego a pessoas alemãs, né? A primeira que encontrou foi essa senhora. Então, o que foi que aconteceu? Depois de várias reuniões em que o espírito foi esclarecido, este a deixou e a doente curou-se. Então, para vocês perceberem, podem os espíritos interferir na vida das pessoas aqui na Terra, mais do que a gente possa imaginar. A ignorância tem feito com que os processos de desenvolvimento da humanidade venham sendo atrasados, não vem acontecendo. Por quê? Porque existem assuntos que devem ser esclarecidos, que as pessoas devem procurar se esclarecer para que a gente possa tomar medidas necessárias. Esse assunto, vida após a morte, é um assunto que é condenado pela maioria das pessoas. Ora, por quê? Eu fiz essa pergunta hoje no meu Facebook, que eu pergunto assim, se alguém conhece, ou me esqueci de anotar o nome, que é difícil de traduzir o nome de um cidadão que queria traduzir a Bíblia na linguagem em que as pessoas pudessem compreender. E a Igreja Católica vetou isso. Ora, qual era o interesse da Igreja Católica de não deixar, de não querer, de fazer tudo para que a Bíblia para que ela não fosse traduzida numa linguagem que chama-se linguagem mãe, né? Língua mãe, ou seja, a língua de cada povo. E esse homem, ele quis traduzir para que outras pessoas pudessem também ter acesso, mas a Igreja Católica não queria. Ela chegou até a perseguir o cara e na tentativa de acusá-lo até de heresia, né? Então, gente, o assunto do vida após a morte é a mesma coisa. Muita gente não tem um interesse nenhum de que esse assunto seja tratado com conhecimento de causa e efeito, obviamente por fontes seguras, né? Na Rússia, em outros países mais desenvolvidos, o espiritismo ele é muito estudado, a parte filosófica, a parte moral e científica. E eles mesmos dizem que aqui no Brasil só querem saber de espíritos obsessores, de não sei o quê, e ninguém estuda. Então, o povo é ignorante. Então, por que as pessoas elas evitam esse assunto? Como a Igreja Católica não queria que as pessoas tivessem acesso à tradução da Bíblia em línguas mães. Ora, gente, é óbvio que existem causas, existem coisas que devem ser realmente esclarecidas. E a única maneira da gente tratar desse assunto é trazendo ele para a realidade, né? Vejam só, a mulher, ela começou a sofrer de dores de cabeça horríveis, né? A humanidade é assim. Aqui no Terra a Terra, existem pessoas que implicam com as outras de graça, na realidade.
não é de graça. É às custas de muito problema para quem é perseguido. Por quê? Por causa da ignorância. Então, a ignorância, ela transforma o ser humano em monstros e pode até matar. Então, eu espero que vocês, que eu tenha podido ler, porque eu estou morrendo de pressa, podido ler direito esse exemplo aqui a respeito dessa senhora I.S., né, que sofreu durante muitos anos num hospital de doentes mentais, tendo dores de cabeça horríveis, quando a medicina não deu resultado e resolveram, né, apelar para o espiritismo, e ela foi levada numa mesa e o espírito realmente existia, um espírito que perturbava ela. E única e exclusivamente porque ele se propôs a perseguir qualquer pessoa alemã. Por quê? Porque o cara que atropelou ele era alemão. E isso acontece no dia a dia. Existem mulheres que, porque um homem tratou elas mal, ou porque fizeram alguma coisa de que elas não gostaram, elas deixam de gostar de todos os homens, começam a falar de todos os homens. Então, gente, é isso que a intenção dos meus vídeos é acabar com a ignorância, acabar com a generalização das coisas, que faz com que os assuntos se compliquem, a população fique cada vez mais ignorante e está do jeito que está a nossa sociedade, violenta. Então, reflitam a respeito dessa história. E isso aqui é com conhecimento de causa e efeito. Isso aqui não é brincadeira, isso não é historinha, tá? Isso é um assunto sério que foi pesquisado e tem provas. Então, bora tratar desse assunto? Bora saber mais como os espíritos podem influenciar nas nossas vidas e estão influenciando para a gente poder mudar isso? Então tá, gente. Mais uma vez, eu peço, assistam os vídeos, tentem escutar com o ouvido espiritual, tentem ver com os olhos espiritual e contem com a ajuda de Deus para que vocês possam ter o conhecimento por fontes confiáveis, tá? Até o próximo terceiro, eu vou continuar explicando e dando exemplos e mostrando materiais. Podem os espíritos influenciar na vida da gente aqui na Terra? Eles existem? Vida após a morte existe? Eles podem, mais do que possa imaginar. E depois eu vou dar os exemplos comigo. Primeiro eu vou dar com outras pessoas desconhecidas para não acharem que eu estou tratando de assunto apenas com as minhas experiências próprias. Ok, gente? Uma boa reflexão a respeito disso e até o próximo vídeo.